Olá, segundo ano, tudo bem? Nós vamos continuar a nossa aula sobre resultados da socialização, porque a gente falou já sobre dois desses principais resultados e falta a gente falar de outros dois. Esse conteúdo é bem rapidinho, então dependendo de quanto tempo a gente levar, né, eu levar para explicar para vocês, a gente já pode começar um assunto novo já nessa aula. Bom, então é sempre bom lembrar que a gente está falando do processo de socialização, que basicamente mostra quanto a interação com as outras pessoas é importante e vai aí tendo várias implicações na vida dos indivíduos. A gente falou da definição, nós falamos dos principais agentes de socialização da criança, que geralmente são a família, os pares e a escola. Nós falamos também dos principais processos pelos quais essa socialização ocorre. Então, como, por exemplo, a criança aprende esses conteúdos da socialização. E começamos a falar, então, dos principais resultados. São muitos os resultados que né, decorrentes aí da socialização. Nós falamos dos principais resultados nesse período aí, mais propriamente na infância, né? Nós falamos sobre os papéis de gênero, que são um dos resultados. A gente discutiu um pouco sobre isso. E nós falamos também das competências linguísticas, ou seja, do processo de aquisição de fala, da importância da fala, né? Que ocorre por meio da aprendizagem com o outro, na interação com o outro. E falamos também das competências cognitivas, né? Aquele processo a partir do qual a gente vai conseguindo organizar as nossas experiências, as nossas vivências, e essas experiências geralmente são organizadas em esquemas. Então a gente vai criando algumas explicações, né? Algum conjunto ali de ideias, imagens, valores sobre uma determinada coisa, um determinado evento, um determinado grupo de pessoas, certo? Então é um jeito aí, é uma competência cognitiva que a gente vai adquirindo para organizar nossas experiências. Eu lembro de ter terminado a aula falando para vocês que nesse processo, então, de criar esses agrupamentos, esses esquemas, algumas vezes a gente acaba fazendo, formando ideias, formando esquemas muito simplistas sobre um determinado grupo de pessoas. São os estereótipos. E aí, posso associar esses esquemas também determinados valores muito negativos, né? E que aí a gente poderia conversar, né? Que estaria a origem do preconceito, né? Mas fiquem tranquilos que a gente vai ter uma aula só para falar de preconceito, tá bom? Então tá. Nós falamos sobre os papéis de gênero, falamos sobre as competências linguísticas e cognitivas, e hoje nós vamos falar dos outros dois resultados do processo de socialização, que são o desenvolvimento moral e a orientação para o trabalho. A gente está falando dos principais, né? O que é o desenvolvimento moral? Né? Basicamente, é a gente pensar que um dos resultados da socialização é o fato das crianças aprenderem o que é certo e o que é errado numa determinada cultura. Então, isso como a gente aprende? Como a gente aprende os valores? Como a gente aprende que isso pode e isso não pode? A gente aprende isso através da socialização, né? Na família, na escola, nós vamos criando um conjunto de regras do que a nossa sociedade permite e do que nossa sociedade não permite, do que é certo, o que é errado, né? Do que é bom. Então, quando eu digo que um dos resultados da socialização é o desenvolvimento moral, a gente está falando que é a partir da socialização que as crianças, primeiro, elas aprendem quais são as regras sociais. Então, eu, desde muito pequeno, vou aprendendo
como as pessoas geralmente devem se portar, como elas devem agir em determinadas situações específicas. Então, esse conhecimento vai se dando muito através daquele processo de internalização. Vocês lembram que a gente conversou sobre isso? Então, os adultos que são importantes para mim, os adultos com os quais eu tenho vínculo, eu, eu valorizo, esses adultos, eles vão me dando pistas, eles vão me indicando, né, como as pessoas devem se comportar nas diversas situações de interação social. Quanto maior o vínculo que eu tenho com esse adulto, quanto mais significativo ele é para mim, maior a chance de eu ir aprendendo com ele quais são essas regras partilhadas ali, tanto pela nossa sociedade como um todo, tanto pela, sei lá, pela nossa comunidade, pela nossa família. Então é a partir desses adultos que nós vamos aprendendo quais são as normas, o que é esperado de nós em determinadas situações sociais. É a partir também, então, da família, da escola, dos pares, que nós também vamos aprendendo, vamos desenvolvendo uma capacidade de julgamento moral. Então, o que é isso? A gente não só aprende as normas do nosso grupo social, mas a gente adquire também uma capacidade de avaliar qual seria o comportamento mais adequado naquelas situações, e inclusive avaliar o comportamento do outro naquelas situações. Então, vão ter várias teorias sobre o desenvolvimento dessa capacidade de julgamento moral. A gente tem dois teóricos que estudaram muito o desenvolvimento moral, que foi o Piaget, que vocês certamente vão ver com a Ângela, certamente, né? Se já não estão vendo. O Piaget, então, estuda o desenvolvimento moral das crianças, ele também propõe fases de desenvolvimento moral para as crianças, né? E também um outro teórico, que é o Kohlberg, que ele também partiu dos estudos de Piaget, mas ele elaborou como se fosse assim várias etapas, várias fases que todas as pessoas passariam por essas fases de desenvolvimento moral. Lá no capítulo do texto que vocês têm, no texto base dessa aula, vocês podem acessar lá essa tabela com todas as fases de desenvolvimento. Se vocês quiserem, eu também posso mandar para vocês. Eu tenho ela feita assim em apresentação, então eu posso disponibilizar para vocês. É porque, na verdade, como é uma teoria um pouco complexa, né? Eu acho que às vezes a gente precisava de uma aula inteira só para falar dessa teoria do desenvolvimento moral de Kohlberg. Por isso que eu nem coloquei aqui. Mas é muito interessante, ele fala como que as crianças, a princípio, elas têm um julgamento moral, não só crianças, né? Na verdade, todas as pessoas podem, se encaixam em uma dessas fases do desenvolvimento moral. Mas então, nas primeiras fases de desenvolvimento moral, a pessoa, ela tem uma ideia muito assim voltada para o que ela pode ou não fazer, de acordo com a consequência que aquilo vai ter para ela. Então, se, por exemplo, olha, eu não posso roubar, porque se eu roubar, eu vou ir preso. Então, essa é uma das fases iniciais do desenvolvimento moral. Eu faço ou não faço as coisas com medo do que pode acontecer comigo. Depois, as pessoas, né, as crianças passam por uma fase de desenvolvimento moral que se preocupa um pouco menos com as consequências do que vai, né, as consequências que ela vai ter, mas tem uma preocupação muito grande assim com o que os outros vão pensar de mim. Então, por exemplo, eu sou uma boa menina, então eu não vou pegar esse doce da loja porque eu sou uma boa menina, porque a minha mãe vai ficar magoada comigo se eu fizer isso, porque a gente para manter a ordem, né? Eu não posso sair por aí pegando as coisas.
Então, assim, né, uma segunda fase aí caracterizada muito por essa preocupação de ser um bom menino, de ser uma boa menina, de manter a ordem. E aí o Kohlberg vai falar de um terceiro grande fase aí do desenvolvimento moral, que é quando nós avaliamos os nossos comportamentos, as nossas ações, não com medo do que vai acontecer com a gente, com a consequência daquilo que a gente fez, nem com essa preocupação de manter uma boa imagem, mas preocupados com os valores éticos universais, né? Então, assim, com direito à vida, o respeito. Então, ele fala que as pessoas, né, todas as pessoas em várias culturas passariam por essas fases de desenvolvimento moral. Nem todas chegariam nessa última fase de pensar, né, de fazer essa avaliação do comportamento com base em noções de valores universais, né, do valor à vida, do valor à saúde, mas inclusive ele diz que a maioria das pessoas se mantém nos estágios iniciais de desenvolvimento moral. É uma teoria bem rica, assim. Eu acho que depois vocês podem dar uma lida e se quiserem material, vocês podem me falar que eu passo para vocês. Mas o que a gente precisa entender agora é que o processo de socialização, então, ele contribui tanto para que eu aprenda as regras de uma determinada sociedade, do grupo social que eu vivo, e também ele me ajuda a desenvolver um julgamento moral. Essa capacidade de avaliar, né, os comportamentos que eu realizo ou que as pessoas ao meu redor realizam, tá bom? Então, essas são duas características do desenvolvimento moral. Acho que o último resultado da socialização que nós vamos conversar é a orientação profissional. Então, gente, é muito interessante porque a gente fala de orientação profissional geralmente lá no colegial. Terceiro colegial é que a gente ouve falar sobre orientação profissional, sobre escolha profissional, né? Muito próximo do vestibular, daí a gente vai fazer os testes vocacionais. Mas é muito interessante ver que desde crianças pequenas, crianças de 2 anos, elas já, olha que coisa louca, né? Crianças de 2 anos já estabelecem uma relação, uma conexão entre trabalho e dinheiro. Então a gente nem percebe, mas a socialização que as crianças têm nas suas famílias, né, mostram que mostram para ela, né, então desde muito cedo, de que existe uma ocupação, uma atividade que é responsável pelo sustento da família, que é responsável por comprar as coisas na casa. Então, provavelmente isso deve vir de, né, assim, de elementos muito sutis da socialização, como a mãe que fala: ah, a mamãe tá indo trabalhar, viu? Eu preciso trabalhar para poder comprar comidinha para você. Então, desde muito pequenas, as crianças já vão entendendo de que, pelo menos, né, a gente está falando da sociedade que a gente vive, né, da sociedade contemporânea, né, elas já vão aprendendo de que o trabalho, então, é aquela atividade associada à manutenção da casa, da alimentação. Então, é uma das atividades chaves do nosso cotidiano, né, da nossa vida. As crianças vão aprendendo também, desde muito novas, o valor social do trabalho, o significado social do trabalho. Então, a gente acho que tem vários exemplos, né, de profissões que são muito valorizadas. Então, assim, né, você fala um médico, engenheiro, né, são profissões ali com
um prestígio social, né? E profissões que são menos valorizadas na nossa sociedade. E esses valores, né, essa valorização, elas também são passadas às crianças desde muito cedo através da socialização. Eu até poderia ter colocado aqui, vou ver se eu acho e coloco na edição do vídeo. Tem uma tirinha de, assim, né, uma tirinha crítica, mas que mostra a mãe e um filho, e a mãe apontando para um gari e falando: olha, se você não estudar, é isso que você vai ser, né? Tipo, então, quanto que. Então, muito antes do terceiro colegial, nós já vamos sendo socializados, primeiro, para a importância do trabalho, para a função do trabalho, e também vamos sendo socializados quanto ao prestígio, à valorização de determinadas profissões e a desvalorização de outras, né? Inclusive, tem um estudo, mais de um estudo, na verdade, vários estudos, mostrando algo muito interessante, que é os pais, eles vão de uma maneira muito sutil também, às vezes sem perceber, mas eles vão valorizando nos filhos determinadas características importantes, né, que eles julgam importantes para uma determinada ocupação. Então, por exemplo, se os pais são professores e valorizam muito essa profissão, sem que os pais percebam, sem que seja algo que de fato seja claro, assim, explícito, os pais podem irem reforçando nas crianças determinadas características associadas a essa profissão que eles valorizam. Então, sem, sei lá, chamar a criança e falar: senta aqui que agora eu vou te falar o quanto você deve ser um professor. E o que você precisa para ser um professor, e a gente quer que você seja um professor. Não, não é isso. Mas, ao longo do processo de socialização, os pais, por exemplo, podem reforçar muito o comportamento de leitura da criança. Então, quando ela, sei lá, escreve as primeiras palavras, ele diz: olha só, olha só a letrinha, eu acho que você vai ser um ótimo professor, hein? E sem com que os pais percebam, eles vão reforçando, eles vão valorizando comportamentos e características dos filhos associadas às profissões que eles valorizam. Então, mesmo aquela. E, inclusive, assim, né? Também. Famílias, por exemplo, que valorizam trabalhos que são trabalhos mais braçais, também então tem uma valorização de comportamentos mais motores, né? Então, se eu, por exemplo, sou, sei lá, se eu sou mecânico, eu vou valorizar determinados comportamentos. Por outro lado, se eu sou um psicólogo, eu vou provavelmente valorizar, né, e reforçar comportamentos de escuta, de se colocar no lugar do outro. Um educador físico provavelmente vai valorizar o desempenho atlético, né, dos filhos. Enfim, sem que a gente perceba, nós vamos associando, né, aquelas características à profissão que é valorizada. Na vida adulta, os principais resultados da socialização referem-se aos papéis, né? A adoção de novos papéis e a descontinuidade de papéis. O que isso quer dizer? Na vida adulta, nós somos convidados a assumir uma série de papéis, como pais, como, né, esposo, mulher, avós, papéis profissionais. E aí, quando somos convidados a assumir esses papéis na vida adulta, nós então somos muito influenciados por aquilo que aprendemos ao longo do nosso processo de socialização. Então, a principal característica da socialização dos adultos se dá
nessa adoção de papéis e na descontinuidade deles também. Então a gente passa por, né, divórcios, perda de emprego, mudança de profissão, aposentadoria. Então, a socialização, ela vai dando respaldos, ela vai dando conteúdo, subsídios para que nós, né, enquanto adultos, vamos aí assumindo esses papéis ou esses novos papéis a partir daquilo que a gente aprendeu na interação com o outro. Gente, para resumir, conteúdo de socialização e a gente passar para o próximo assunto, a gente viu que todo o processo de socialização envolve um agente, que é alguém que serve como fonte, né, para aquilo que está sendo aprendido, que os principais agentes de socialização são a família, a escola e os pares. Nós vimos que a socialização ocorre sempre a partir de um processo de aprendizagem. Esses processos podem ser muitos. Nós falamos dos processos de aprendizagem por condicionamento instrumental, aprendizagem por observação e internalização. Todo o processo de socialização também envolve um alvo, são 3, né? Esse alvo pode ser crianças, adolescentes, adultos, idosos. Nós sempre estamos em processo de socialização, vivenciando esses processos. E que resultante, então, desse processo de socialização, nós temos papéis de gênero, competências linguísticas e cognitivas, desenvolvimento moral, as orientações profissionais, né, a orientação para o trabalho, são alguns dos resultados obtidos aí através do processo de socialização. Pessoal, vou só adiantar para vocês o tema da próxima aula, para vocês irem já pensando e para a gente poder discutir um pouco sobre ele. Nós saindo agora do assunto de socialização, eu quero que vocês guardem esse conteúdo com muito cuidado, porque nós vamos retomar isso o tempo todo em psicologia social, e inclusive eu acredito que vocês vão retomar esse conteúdo em outras disciplinas. Queria dizer para vocês, então, que o tema da próxima aula é etnocentrismo. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso e vocês já têm ideias sobre o que significa isso. Então pensem aí, me escrevam, pode colocar aqui nos comentários do vídeo, pode colocar lá no Google Sala de Aula, já vão me trazendo ideias sobre o que vocês acreditam, né, o que vocês sabem sobre etnocentrismo. Outra coisa, pessoal, aproveitar para falar para vocês, um feedback das respostas que vocês deram na atividade da aula passada. Eu não consigo dar um feedback individual para cada resposta, por isso que é tão importante que, se vocês ficaram inseguros, tiram dúvidas, vocês podem me mandar, vocês podem conversar comigo lá pelo Google Sala de Aula, tá? Mas um feedback geral é que, se eu não me engano, praticamente todas as perguntas, eu acho que todas as respostas, né, estavam corretas. A gente vê que tem uma outra resposta que talvez poderia estar mais completa, mas eu acho que todo mundo entendeu a ideia. Não tem nenhum erro conceitual. Eu gostei muito de quem trouxe exemplos até para além da aula. Então, na aula eu trouxe alguns exemplos e aí tiveram várias pessoas que trouxeram outros exemplos e conseguiram estabelecer essa discussão. Eu vi que foi um assunto que acho que despertou o interesse de bastante gente, que as respostas estavam bem interessantes. Então, sobre o exercício da aula passada, de maneira geral, a sala foi muito bem. Se um dia, né, nos próximos exercícios, eu perceber algum erro importante ou que a sala teve dificuldade, aí eu vou trabalhando isso com vocês também em feedback. Mas na aula passada, vocês arrasaram, então de parabéns. Tá bom?
Então, um beijão, até mais!